Oi, meu nome é Fernanda Orsatti. Eu vou continuar falando para vocês um pouquinho hoje sobre a utilização do inclusive para a comunicação alternativa. Vou falar de dois princípios de uma maneira mais geral e eu vou dar alguns exemplos. Então, eu vou falar um pouquinho do princípio de suporte e a hierarquia de suportes para a gente conseguir fazer com que essa criança acesse a comunicação, e eu vou falar o segundo princípio, que é oferecer estrutura. Como que a gente faz uma estrutura para que essa interação tenha sucesso com essa criança jovem ou adulto? Então, em relação ao suporte, quando a gente apresenta ali a comunicação alternativa dentro do tablet, a gente precisa com que a criança se familiarize aonde estão as imagens e a disposição delas ali na tela. A gente falou um pouquinho da função comunicativa, então entender que o tablet ele vai ser esse mediador entre a necessidade da criança, a ideia desse jovem e a exposição disso, a expressão disso, e aí encontrar o reforço do objeto ou de alguém ouvir a sua ideia e fazer um comentário de volta. Nesse sentido, quando a gente oferece suporte para essa criança ou para esse jovem, a gente tem que ter certeza que esse jovem vai conseguir responder o que a gente está pedindo. Então, por exemplo, se a gente sabe que ele quer ter acesso à bola ou ter acesso a algum outro item e a gente vai dentro, por exemplo, do item, então a gente tem ali alimentos. A gente sabe que é uma criança que quer beber água. Então, se a criança está olhando para sua garrafinha de água, ou você sabe por algum outro gesto que ela quer beber água, para a gente generalizar esse comportamento e outras pessoas entenderem o mesmo gesto também, a gente vai fazer com que ela aperte água para receber o item água, para receber e receber essa necessidade satisfeita, né? Matar a sua sede. Nesse sentido, se a gente apresenta e fala onde está a água, não é a ideia. Então, fala assim, você quer água? E ajuda a criança a apertar a água. Se você falar, você quer água, e só mostrar onde está a água pela primeira vez, e ela já conseguir acessar o item água no tablet, tudo bem. Se ela não conseguir, a gente pode dar ajuda manual. E aí, essa ajuda manual vai sendo retirada aos poucos. E aí, a ideia é que a gente nessa hierarquia de suporte, a gente quer uma aprendizagem sem erros, então a gente quer que essa criança tenha uma interação ali bem sucedida, então ela tá com sede, ela vai conseguir comunicar e aí a gente vai conseguir dar água para ela. Então, de primeira, a gente pode oferecer esse suporte manual, físico. Depois a gente oferece só o suporte gestual, que é mostrar aonde está o item água, que é o que a gente sabe que ela quer. Depois de um tempo a gente fala assim, você quer água? Água. E aí a gente pode você dá o suporte verbal, então você fala o item que ela tem que acionar para ter o acesso. E aí por último, o que você quer? E aí você nem fala o item água e ela já consegue indiretamente saber que ela está se comunicando com o iPad. E aí é óbvio que a gente quer que ela chegue no nível de ter o iPad lá em cima da mesa ou ter o iPad em algum outro lugar, ela conseguir pegar o iPad e entrar direto e pedir a água. Então, a gente tem essa hierarquia, desde o apoio manual, o apoio gestual, o apoio verbal, e o apoio verbal indireto e aí o acesso independente ao item, tá? Então, nesse sentido, quanto menos suporte a gente der, mais autonomia essa criança vai ter e aí a gente consegue inserir um outro vocabulário. Legal, ela aprendeu água, aí a gente agora pode pedir sanduíche. Ou se a gente tá falando, por exemplo, de outras atividades que ela consegue acesso, se ela quer muito a bola, se a gente tá vendo ali que ela gosta, ou de assistir um vídeo, a gente com o tempo também vai tirando. O que você quer fazer? E aí ela já consegue escolher o vídeo, ou a bola, ou a bolha de sabão. Então, você já consegue dar ali aquele apoio àquela atividade. Ou quando a gente começa a falar de questões ainda mais abstratas, então quando a gente começa a ensinar conceitos como grande e pequeno, como alto e baixo, igual ou diferente, também com o tempo a gente vai tirando esse suporte. A gente tá jogando o jogo da memória, a gente pegou duas cartas que são iguais. Então você ganhou ponto, porque eles são igual. Legal, então no início a gente pode ajudar, com o tempo a gente está ensinando isso dentro desse contexto ali de jogo, para que essa criança consiga, o jovem ou o adulto, consiga saber onde está aquele item
aqui para usar também em outro contexto, né? Para conseguir perceber, eu tô assistindo um vídeo, eu quero o vídeo igual ou eu quero um diferente? Eu vou para um lugar, eu quero comer num lugar igual ou comer num lugar diferente. Então, você vai ampliando a utilização desse vocabulário que você está treinando ali numa atividade lúdica, numa atividade interativa, que não tem muita repercussão, que é ali segura se ele errar, se ele começar a aprender aos poucos o que é o conceito de igual ou diferente, e aí a gente vai ampliando ali para ser utilizado em atividades sociais do dia a dia, para escolha, para o empoderamento da participação desse sujeito. E aí, nesse sentido, a gente trabalha com uma pergunta mais estruturada. Se a gente perguntar, já jogando o jogo da memória, por exemplo, mesmo em contexto estruturado, e a gente pergunta, é igual ou diferente? E apresenta todas essas imagens de opostos, de descritores, advérbios e adjetivos para essa criança de uma vez, vai ser muito difícil para ela acessar. Então, nesse sentido, a gente faz uma pergunta estruturada. Essas duas cartas, igual ou diferente? E você está dando opções e você está dando ali o apoio gestual para mostrar onde estão as opções que ela tem que escolher. Se ela escolher uma diferente ou se ela escolher a errada, aí a gente começa a dar o apoio manual e ensinando a exprimir esse conceito de igual ou diferente. A gente nunca assume que a criança não saiba, a gente está ensinando ela como que ela expressa aquele conceito que ela tem guardado. A gente sabe que muito das questões das crianças que são não verbais, não porque elas não entendem, porque elas não compreendem, mas porque ela não consegue expressar de uma maneira que a gente compreenda. Então, a gente está aqui ensinando ela a expressar dessa maneira, para aí depois, voltando ao que eu estava falando anteriormente, conseguir generalizar para outros ambientes. Então, normalmente, quando a gente começa com escolhas, a gente não começa o que você quer fazer. Se eu aqui, por exemplo, no contexto clínico, tenho duas opções do que ela pode fazer. Ela pode brincar de bolha de sabão ou ela pode brincar de bola. Então legal. O que você quer fazer? Bola ou bolha de sabão? E aí, se ela for em outro, eu retomo. É bola ou bolha de sabão? E a gente vai ensinando para ela a fazer escolhas propositais ali dentro daquele contexto. O mesmo serve para descrição. Então, por exemplo, a gente está falando de categorias. Animais. Então, a gente está falando de dois animais. Qual é o seu animal favorito da história? Ele é o sapo ou é a vaca? Da galinha pintadinha. Qual que é o seu animal favorito da galinha pintadinha? É a galinha ou é o gato? Que tem um gatinho que canta musiquinha. Então, a gente vai dando essa estrutura para a criança e vai oferecendo as opções do que ela pode escolher. Deixar muito aberto no início vai deixar a criança perdida, vai frustrar nesse sentido dela não conseguir responder a uma demanda, mais uma vez, que a gente sabe o quanto isso é importante, e aí vai deixar a gente na dúvida de como fazer a pergunta. Então, a ideia é que a gente ofereça, então, a estrutura de uma pergunta com opções ou pergunta estruturada, ou uma pergunta que seja implicitamente estruturada. Então, tem vários pinos para jogar. Qual a cor que você quer jogar? É o amarelo, o vermelho ou o verde? Então, você vai dando opções ali para ela jogar. Então, estrutura, e a segunda, o suporte. Então, se ela não conseguir acessar o item, se ela não conseguir responder, a gente vai oferecendo a hierarquia de suportes para que ela, com sucesso, consiga acessar a comunicação no tablet e consiga comunicar a ideia ou necessidade que ela precisava, tá bom? Obrigada e boa comunicação!